E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, teatro, elemento dramático. A gente vai ver estrutura teatral e a base do teatro em si. A formação do diálogo, a formação das falas e a formação da base teatral nessa construção. Tranquilão? O texto teatral assemelha-se ao narrativo, quando as características, uma vez que se constitui de fatos, personagens e história, o enredo representado, que sempre ocorre em um determinado lugar disposto em uma sequência linear representada pela introdução ou apresentação, compilação, clímax e desfecho. Então vejam, pessoal, uma história, né, se a gente for parar para pegar aqui, se a gente pegar toda a base, né, do teatro, ele vai contar uma história, ele vai ser uma narrativa. A diferença é que nós não vamos estar lendo, a gente vai estar vendo as pessoas, os atores fazendo a interpretação. Veja que ainda é a mesma coisa. A gente vai ter uma introdução da nossa história, a gente vai ter uma complicação, essa complicação que vai fazer com que os meus personagens façam essa história girar. Se não tiver uma complicação, a história não gira. Então eu preciso disso. Eu preciso que isso aconteça. O clímax é o estalar de dedos do Tony Stark. É a partir daí que a gente tem o momento que você fica, né? Como assim o estalar de dedos do Tony Stark? Então pensa o seguinte, quando a gente vê aquele negócio, né? O Thanos vai lá, ele vai pegar, ele vai dar o estalar de dedos, né? E ele estala e não acontece nada. Daí a gente vê que as joias estavam na manopla do Tony Stark. A gente fica, né? Meu Deus do céu! Né? Isso é o clímax. É a hora que você tem o... Sabe o meme da explosão mental? Você tem aquele... É a hora que você tem a explosão. Isso que faz essa construção. E o desfecho já é a parte final, quando cada um ganha os seus... cada personagem vai ganhar o seu desfecho, vai seguir o seu caminho, vai ter os seus finais e assim vai. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, ou seja, nós não temos agora fala Paulo, não. Paulo entra e fala. A gente não tem esse momento. A gente até tem no itinerário que a gente vai ter, que é onde a gente vai ter onde a gente vai ter a rubrica. Essa rubrica ele entra triste, ele entra com música melancólica. Né? Daí tem a fala, entre aspas, vai estar sussurrando. Né? Estou triste, sussurrando. Esse sussurrando não é para o artista ler. Quem que vai usar aquilo ali? Não é para a gente ler, é somente para o artista. Essa fala aqui, eu tenho que fazer ela sussurrando. Então ele, estou triste. Por quê? Porque é ali que vai ter a forma como esse texto vai ser construído para a gente, a forma com que ele vai passar. No qual o objetivo maior pauta-se em promover uma efetividade de interação com o público, o espectador, onde razão e emoção se fundem a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento. Então nós voltamos aí sempre à grande dualidade entre razões e emoções, a saída. Conseguiu pegar a referência aí? A partir daí, o teatro consegue fazer isso com a gente. Por quê? A gente está assistindo. Você não participa, mas você está envolvido. Está envolvido pela música, está envolvido pelo ambiente. Né? Tem aquele movimento de massa? Tem. As pessoas estão todas comovidas com a história. A tendência é que nós viemos a ficar comovidos também. Mas não necessariamente que isso vai acontecer. Essa interação com o público não quer dizer que ele vai quebrar o que eles chamam de quarta barreira. Eles não vão quebrar essa parte aqui e falar com o público. Não. O que eles vão fazer nisso? Eles vão interpretar de uma maneira em que a reação deles faça com que o público se sinta motivado. É só a gente pegar... vou dar um exemplo bem simples. Quase todo ano tem, em alguma cidade tem a encenação, né, da Via Sacra, da crucificação de Cristo.
Então as pessoas vão e assistem, e as pessoas se emocionam. Isso que eles não falam com as pessoas, mas a maneira com que o texto é construído vai fazer com que eles falem. Pelo fato de o texto teatral ter se representado e não contado, a gente não conta, ele é uma narrativa porque é uma história acontecendo, mas ele é narrado, ele é interpretado. Ele dispensa a presença do narrador. Não tem aquela voz do narrador, a não ser que faça parte da história. Pois os atores assumem um papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto em consonância com outros recursos que tendem a valorizar ainda mais a modalidade em questão, como pausas, mímicas, sonoplastias, gestos e outros elementos ligados à postura corporal. Postura corporal? Então a postura corporal, ela também vai ser uma linguagem não verbal. Lembra que a gente falou de linguagem verbal e linguagem não verbal? Isso aqui é linguagem verbal. Agora, quando você entra lá no hospital e a enfermeira, tem o retrato da enfermeira e a enfermeira está assim. Esse dedo na boca que a enfermeira está fazendo é uma informação muito valiosa. Ele está passando a ideia. Não precisa estar escrito silêncio, somente ela fazendo assim. A gente tem linguagem corporal o tempo todo. A gente consegue ver a reação dos nossos colegas. A gente sabe de olhar para o nosso colega se ele está feliz, se ele está triste, se ele está contente. A questão do tempo difere-se daquele constituído pelo narrativo, pois o tempo da ficção ligado à duração do espetáculo coincide com o tempo da representação. Por que a gente tem que falar isso? A gente precisa lembrar que uma história ela tem dois tempos. Ela tem o tempo cronológico e ela tem o tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo que ela leva para acontecer. No teatro, o tempo cronológico ele vai levar o tempo da peça. Já o tempo psicológico é o tempo que se passa na cabeça do personagem. Quer um exemplo muito fácil? Quando a gente se distrai. Às vezes você está bem quieto, de repente você olha para o lado e você vive uma vida inteira e só passou um segundo. Né? O famoso 1 minuto de bobeira. Você ficou pensando em nada, E então, naquilo lá você teve imaginações, esse tipo de coisa. Tranquilo? Características do texto teatral, gente, ele vai ser encenado e não lido. Né? Os atores eles precisam decorar esse texto e encenar o que nós temos ali. Ele vai ser do gênero narrativo, pois a gente vai ter uma narração de uma história. Imagine que chato se ele fosse descritivo. Você ir no teatro e você só ter a descrição do que aconteceu. Por isso que ele é um gênero narrativo. Diálogo entre os personagens é isso que vai fazer a história correr, a não ser que seja um monólogo, né, que é quando nós temos somente um personagem, um único ator e ele que vai, né, ter um monólogo, ou seja, só ele fala e ainda assim a gente vai ter todo um desenvolvimento com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão dessa história. Discurso direto, né, estou falando diretamente com a pessoa. Né? Atores, plateia e palco. Gente, no teatro... Ai, como assim, professor? Gente, no teatro, tudo isso é importante. O formato do palco, o formato, o jeito com que o ator vai se mexer. Eu vi uma peça, né, gosto de dar esse exemplo sempre, eu vi uma peça em que uma parte estava se passando, né, uma das cenas se passava no palco, e estava todo mundo olhando para o palco. E a cena estava se desenvolvendo. Quando essa cena acabou, apagaram-se as luzes do palco e um dos atores apareceu na parte de trás do teatro. E eles tiveram um diálogo na parte de trás. Todo mundo no teatro se virou para acompanhar a encenação deles. E então, em um determinado momento da interação deles, eles começaram a descer e eles foram voltando para o palco. Quando, para minha surpresa, o que pode parecer bobo, mas na minha cabeça foi realmente muito incrível, quando eu virei para frente e eu olhei o palco, eles tinham mudado todo o cenário. Então eles usaram esse recurso dos atores irem para a parte de trás do teatro, para a entrada do teatro, porque eles sabiam que as pessoas iam querer prestar atenção, as pessoas iam olhar para trás, e eles usaram isso a favor deles para fazer a mudança do cenário.
Logicamente, eu não reparei, mas provavelmente quem estava sentado nas primeiras fileiras deve ter reparado isso. Mas quando eu vi, foi uma das coisas mais incríveis. Eu falei, nossa, que sensacional! Né? É bobo, pode até ser, mas eu achei legal. É uma estrutura, por isso que o palco faz parte. Nesse momento, eles interagiram com a plateia, o palco foi interativo, o público foi interativo. Isso é uma das mágicas que o teatro vai conseguir trazer. O cenário, o figurino e a sonoplastia. Sonoplastia trazendo os sons de chuva, sons, a música que vai trazer essa construção. O cenário, o figurino, as roupas, vai tudo ajudar que a gente tenha a imersão dentro dessa peça. A linguagem corporal e gestual, ou seja, a maneira com que os atores vão gesticular, a maneira com que eles vão falar, tudo isso vai ajudar a gente a entender a linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal, tranquilo? E a ausência de narrador, não é em todos os casos, muitas vezes nós podemos acabar tendo narradores ali. Na linguagem teatral, é expressiva, ela é dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Né? Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Gente, se eu não colocar um conflito, isso em qualquer história, a história ela não anda, ela não desenvolve, a gente fica parado no mesmo lugar. Então, esse conflito vai fazer com que as personagens andem, faça com que o enredo se desenvolva na minha história. Grande parte da linguagem teatral é dialógica. Quando encenado por somente um personagem é chamado de monólogo, foi o que a gente falou agora há pouco. Donde, né, o pensamento e sentimentos da pessoa está atuando. Ou seja, somente a atuação da pessoa é que vai tornar isso rico, belezinha? Então, vamos lá, o tempo teatral, gente. O tempo teatral ele é classificado em tempo real, que é o tempo que a peça do teatro vai ter, que indica uma representação, né, um tempo dramático, e acontece os fatos narrados. E o tempo da escrita indica quando foi produzida a obra. Veja que a gente aqui, diferentemente dos outros textos, nós não temos o tempo psicológico, porque a gente não tem o que passa na cabeça do personagem. O espaço, chamado espaço cênico, determina o local em que será apresentado a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Então, espaço cênico, o local da apresentação. O teatro, aonde vai ser feito. E o espaço dramático a história se passa na Grécia, a história se passa na Espanha. É o local aonde ali vai estar sendo representado. Os personagens, segundo a importância dos personagens do texto teatrais, são classificados em personagens principais, os protagonistas, e os secundários e figurantes, os protagonistas que vão fazer com que a história gire mais. Os textos teatrais são constituídos por dois tipos de textos. Texto principal, que apresenta a fala dos personagens, o monólogo, o diálogo e assim vai. O texto secundário, que inclui o cenário, o figurino e as rúbricas. Vejam, gente, esse texto secundário, ele não é dito. Ele está ali para quem? Para os atores, para o pessoal que trabalha, para a galera técnica. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução, foco na apresentação de personagens, tempo e espaço, a complicação, que é o que vai fazer a minha história girar, as peripécias da peça teatral, o clímax, o momento de maior tensão desse drama, e o desfecho, o desenlace da ação dramática, ou seja, quando esse clímax tem um ápice, depois a gente vai ter o desfecho, porque é o máximo que a história chega. Quando ela chega nesse alto, a gente já vai direto para o desfecho, para os caminhos finais dela. Gêneros teatrais, nós vamos ter a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Então a tragédia, né, onde a gente vai ter um elemento trágico, um drama em cima. A comédia, a peça vai ser voltada para isso, né, justamente para o humor. E a tragicomédia, que é onde a gente vai ter uma fusão dos dois elementos, justamente para, né, a ideia do rir da desgraça, é onde a gente vai ter esse elemento. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. O Alto da Compadecida.
João Grilo. Tudo precisando de João Grilo, pois vou dar um jeito. Encourado, isso é o que eu quero ver. Manuel. Com quem você vai pegar, João? Com algum santo? Então, a gente tem um texto teatral. Então, eu tenho o nome da pessoa, a fala, o nome, a fala, o nome, a fala, o nome, a fala, o nome, a fala. Em letra maiúscula é o nome. Dá uma olhada aqui, ó. Encourado, rindo. É como ele vai fazer a fala dele. Justamente para que a gente consiga fazer esse acréscimo. Então, isso aqui é a rúbrica. Ajuda na interpretação do nosso texto. Beleza? Então, uma peça teatral pode não apresentar texto escrito, podendo ser somente um roteiro de ações a serem improvisados. Mas quando existe, é chamado na dramaturgia de texto teatral. A estrutura do texto, por meio das falas dos personagens que acontecem em cena, é descrito em rúbricas, o que a gente acabou de ver ali, e explicações entre parênteses, também chamadas de didascalia, sendo que não há presença de um narrador. A história se conta com base em diálogos, e é a partir daquela estrutura que eles vão montar esses diálogos. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.